Sabe, gente, eu queria dizer para vocês que existe um fogo que não é normal. Existe um fogo que é sobrenatural, que homens comuns eles não conseguem acessar. Os únicos que conseguem acessar esse fogo são aqueles que têm uma conexão com Deus, uma particularidade com Ele, tem as suas vidas ali entregues totalmente nas mãos dele. Aí sim essas pessoas conseguem viver o sobrenatural, o excelente, não o ordinário. O ordinário qualquer pessoa comum vive, mas para viver o extraordinário, ver aquilo que homens comuns não veem, ouvir coisas que homens comuns também não ouvem, e receber coisas do alto, só realmente você se posicionando diante de Deus. E esses dias eu estava meditando na palavra, e lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, eu estava vindo para cá. Disse-lhe Deus: sai e fique neste monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Então veio um vento forte e impetuoso, que fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Veja que vento impetuoso, que vento violento, um tornado, um furacão, um tufão, não sei, só sei que era um vento tão forte que ele quebrava as rochas, as pedras diante do Senhor. Mas um detalhe: o Senhor não estava no vento. Depois do vento vem um terremoto, mas o Senhor também não estava naquele terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um sussurro tranquilo e suave. Pai, eu não sei com quem o Senhor quer falar nessa noite, eu não sei quem está precisando ouvir essa mensagem, mas prepare o nosso coração. É como nós falamos naquele louvor, nós temos sede de Ti. E quem tem sede de Ti sabe que a única maneira de saciar essa sede é através da palavra liberada pelo Teu Espírito Santo. Essa palavra pode abrir portas para muitas pessoas que estão aqui, pode liberar destinos para muitas pessoas que estão aqui. Satanás às vezes ele não nos deixa ficar atento à palavra, porque a palavra é a única coisa que consegue transformar as nossas vidas, mudar o nosso destino. Então ele nos impede de ouvir, coloca comichões nos nossos ouvidos, nos impede de ler a palavra, porque se nós lermos a palavra, nós vamos nos tornar mais sábios do que os nossos inimigos, aqueles que atentam contra nós, tentam nos destruir. A palavra nos faz entender e conhecer verdadeiramente quem o Senhor é, porque é no Evangelho que se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Então o justo ele vive pela fé. Viver pela fé, viver acreditando nas promessas. Viver pela fé, viver acreditando na palavra, é se posicionar diante dessa palavra e não se mover, por maior que sejam os ventos, a tempestade, o dia mau. É acreditar, Senhor. Quem acredita não se move, não retroage. Quem acredita não volta atrás, não se desespera, tenha paz no coração, porque sabe que aquele que está prometendo, Ele é fiel, e Ele pode fazer se cumprir em nossas vidas todas as coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, olha, esteja atento. Sabe o que eu percebo? Que existem pessoas que às vezes elas vão ficando fracas, e cada dia mais fracas, porque elas vão deixando de ouvir a palavra. Nos momentos de fraqueza, de adversidade, a única coisa que vai te sustentar não é o barulho do mundo, não é a opinião do seu pai, da sua mãe, do seu marido ou de quem está do seu lado. Quem vai te sustentar
é a palavra. Quando lá no livro de Efésios a palavra diz, olha, que nós temos que estar revestidos com toda a armadura de Deus. A armadura de Deus é a palavra, para que a gente possa suportar o dia mau, porque o dia mau ele é inevitável. O livro de Efésios capítulo 6 versículo 10, fazer uma leitura rápida aqui, só para você ter noção. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. O diabo ele arma ciladas, ele arma laços. Já ouviu falar do laço do passarinheiro? São ciladas que roubam a nossa fé, tiram o nosso foco, nos afastam de Deus. Então vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, não. O ser humano não pode te fazer mal, ele pode ter inveja de você, pode ter ciúmes de você, ele pode investir contra você, mas um homem sem Deus é meramente um homem. Mas um homem com Deus vale mais que um exército. Você consegue compreender? Então a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões, principalmente quando você começa a chegar nas regiões celestiais. É o lugar que você tem que tomar mais cuidado, porque é o momento que Satanás vai mais investir contra você. É quando você chega na igreja, é quando você decide se batizar, é quando você resolve entregar a sua vida para Jesus e começa a andar além da curva, fazendo aquilo que você nunca fez, buscando aquilo que você nunca buscou, vindo em lugares que você nunca nem imaginou que um dia você poderia vir, que é a casa do Pai. Então é justamente quando você toma essas atitudes que as autoridades, os poderes, os dominadores desse mundo das trevas, eles investem contra você nas regiões celestiais. Por quê? Porque eles sabem que se você permanecer nas regiões celestiais, é só uma questão de tempo para você romper, para você viver o novo. É só uma questão de tempo para você ver milagres, para você ver esse fogo que homem comum não consegue ver, porque foi justamente isso que aconteceu com Elias. Ora, Elias ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas quando eu digo para você que um homem sozinho vale mais que um exército, é porque Elias, ele tinha a sua fé, a sua esperança tão ancorada na palavra, tão ancorada em Deus, que ele teve coragem de enfrentar 450 homens, 450 profetas de Baal. Aí eu pergunto para você, é um homem comum? Será que um homem comum teria coragem de enfrentar 450 homens? 450 profetas? E ainda clamar e acreditar que o fogo ia cair do céu? Porque foi justamente isso que aconteceu. Aqueles 450 profetas estavam destruindo Israel, estava matando outros profetas, estava acabando com o povo de Deus. Então ele parte para o confronto. Veja, existem determinados momentos na nossa vida que nós temos que partir para o confronto, nós temos que partir para o embate. E quando você tem fé naquele que te chamou, naquele que te escolheu, você não tem medo de um exército, porque ainda que um exército se levante contra você, eu nada temerei, porque o meu Deus, Ele está comigo. Deus é maior que tudo, Deus é maior que o seu problema, Deus é maior que os seus inimigos.
Deus é maior que esse câncer, que esse tumor. Deus é maior que esse desemprego, essa dívida, essa miséria, essa perturbação. Deus é maior que esses medos que você tem enfrentado. Deus é maior do que esse problema psicológico que está abatendo a sua alma, te apequenando, te diminuindo a cada dia. Deus é maior do que qualquer coisa. E é como eu estou dizendo, quando a nossa fé está ancorada nele, quando a nossa esperança está na palavra, nós não temos medo de absolutamente nada. E Elias enfrentou 450 profetas, coisa que homem comum não tem coragem de fazer. E eu pergunto para você, diante de Deus, você tem sido o quê? Você tem sido uma pessoa comum? Você tem tido medo das adversidades, dos problemas que têm se levantado contra você? Ou você está firmado nele ao ponto de desafiar esse seu câncer, esse seu problema, orar e pedir que desça fogo do céu para destruir, para consumir esse mal que tem te destruído? Qual tem sido o seu posicionamento? Como você tem agido? Como você tem se posicionado diante de Deus? Será que você tem se deixado levar pelos barulhos, pelas vozes? Pelo eu não posso, eu não vou conseguir? Os meus inimigos são maiores que eu? Quando você tem esse pensamento é porque você não crê que o seu Deus é grande. Porque é como eu disse, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então Elias vai, faz aquele desafio, convoca os 450 profetas de Baal. E a palavra diz que ali ele ora, ele clama, desce fogo do céu, lambe o holocausto, a água, porque ele fez questão de fazer realmente um desafio. Os profetas de Baal ficaram clamando até a hora do almoço, e ele começou a zombar, dizer: olha, clame mais alto, porque pode ser que o seu Deus ele não esteja te ouvindo, então clame mais alto. E eles começaram a clamar até cansar, e quando eles cansaram, Elias chamou os sacerdotes que estavam ali, os obreiros que estavam ali, e disse assim: olha, eu vou preparar agora o meu altar. Eu vou preparar o meu altar. Quem prepara o altar é você. O altar do milagre, o altar do sacrifício, o altar da mudança. É você que prepara o seu altar. É você que tem que se posicionar. É você que tem que chegar e dizer: não, basta, chega, eu vou preparar o meu altar diante de Deus. Eu vou começar a orar, eu vou começar a buscar, eu vou começar a ir na igreja, eu vou me entregar, eu vou me batizar, eu vou viver para Deus. E Elias vai e manda preparar o altar. Uma terra seca, árida, exausta. Ele coloca madeira, ele joga o sacrifício em cima. E ele chega para o pessoal e fala assim: olha, traz água. Trouxeram água e ele jogou naquele sacrifício. Mas aquela terra estava tão seca que ele pediu mais água. Traz mais água. O pessoal trouxe mais água, jogou. Continuou seco. Fez uma pequena lama em volta, mas ele falou: não, traz mais água. Ou seja, não bastou uma vez, nem duas vezes, nem três vezes. Ele pediu por 4 vezes, para que aqueles homens trouxessem água, mais água, mais água, mais água, mais água. Sabe o que significa? Significa que às vezes não é na primeira que você acerta o time, nem na segunda, nem na terceira vez, nem na quarta oração. E quando chegou a 4ª vez, eles jogaram água e a valeta encheu água. E ele olha para o alto, ora a Deus, o fogo desce, consome o holocausto, lambe aquele rego, aquela valeta onde estava aquela água. E ele mesmo, Elias, levou aqueles 450 profetas ao ribeiro. E a palavra diz que ele mesmo matou. Ele mesmo matou.
Eu não estou falando isso de uma forma figurativa, não. É de uma forma literal. Ele mesmo matou os seus inimigos, matou os seus adversários, pegou a espada e matou um por um. Veja, aí quando Jezabel ficou sabendo, ela disse assim: olha, eu juro que se amanhã a essas horas eu não tiver matado Elias, eu não me chamo Jezabel. Não me chamo Jezabel. Ela deu um prazo de 24 horas para matar Elias. Agora veja, um homem que já tinha matado 450 profetas, um homem que orava e o fogo descia, recebe uma palavra, uma ameaça, já foi o suficiente para ele entrar em paranoia, em parafuso. Já foi o suficiente para o medo tomar conta do coração dele, a insegurança, a incerteza, e fazer com que ele viesse fugir. E nessa noite eu quero perguntar para você: quantos milagres você já viu? Quantas promessas de Deus já aconteceu na sua vida? Quantas coisas boas Deus ele já fez, mesmo até de forma imperceptível? Quantas vezes Deus ele te livrou da mão do ladrão, da bala perdida, do assassino, do malfeitor? Quantas vezes Deus te livrou do acidente? Quantas são as pessoas que estão aqui que Deus já livrou do câncer, já livrou você de tantas infecções, inflamações, já livrou você de tantos diagnósticos que o médico declarava que você não ia resistir, o seu parente, o seu amigo ia a óbito. Quantos aqui já viram milagres? Já viveram milagres? E quantos de repente são aqueles que estão aqui, que por causa de uma palavra, de um incidente, eles estão correndo, eles estão fugindo? Hoje já não se faz mais crente como antigamente. Hoje já não se vê mais tantos milagres na igreja como antigamente. Por quê? Porque existem pessoas que estão correndo, existem pessoas que estão fugindo. E a palavra diz que Elias, ele foge, e ele se deita embaixo de um zimbro, e ele fica ali, e ele começa a pedir a morte para Deus. Veja, um homem que já tinha tido tantas vitórias, um homem que Deus já tinha feito tantas coisas através da mão dele, agora ele está ali, desanimado, embaixo de um zimbro, pedindo a morte. O que estava acontecendo com ele? Ele fica ali um tempo, 2 tempos, enclausulado, sem querer buscar Deus, sem querer vir na igreja, sem querer ouvir a palavra, sem querer receber mensagens. Porque existem pessoas que quando entram na bed, só os anjos para tirar elas de lá, nada consegue tirar. Elas desanimam, e elas começam a desejar a morte. Então a palavra diz que Deus enviou anjos até Elias, e os anjos o alimentaram com pão e água. Ele levanta, come o pão, come a água, depois ele volta a dormir. Aí o anjo leva mais pão, mais água para ele, ele come, ele bebe, e quer voltar a deitar. Aí o anjo diz para ele: não, você não pode ficar aí procrastinando, você não pode ficar aí parado, você não pode ficar embaixo desse zimbro, não, você tem que se levantar, você tem que caminhar, você tem que ir para o monte, aonde eu vou te mostrar. Se levanta. E a palavra diz que Elias levantou, as forças dele foram recobradas, e ele conseguiu caminhar 40 dias e 40 noites. Sabe o que é você caminhar 40 dias, 40 noites sem parar? Realmente através daquele pão, através daquela água, Deus ele deu um potencial, uma força extraordinária para aquele homem, ao ponto dele andar 40 dias e 40 noites. Mas na metade do caminho, ele entra na caverna. Existem pessoas que às vezes você olha e acha até que elas estão animadas,
Poxa, dessa vez vai. Dessa vez Deus vai conseguir levar esse homem, essa mulher para o seu destino profético. Dessa vez Deus ele vai começar a acelerar o processo na vida desse homem, dessa mulher. Porque os processos eles são acelerados na medida que você vai buscando a Deus. Um dia na casa de Deus vale mais que 1000 dias. Então cada vez que você vem aqui, cada culto que você participa, cada oração que você faz, cada pedido que você faz, Deus ele vai acelerando processos na sua vida, para você se aproximando daquilo que Ele já tem reservado para você. Você consegue entender? E Satanás ele sabe disso. Então o que ele faz? Ele faz de tudo para te barrar, te frear, te diminuir, te apequenar. Satanás ele faz de tudo para te colocar aonde? Na caverna. Elias estava caminhando tão bem, a impressão que dava é: agora ele chega, agora ele vai. Sabe aquela pessoa que você olha para ele e fala assim: agora ele se converteu, ela se converteu. Nossa, olha lá, ele não falta mais em nenhuma reunião. Não, ele está aqui, ó. Ele está participando da Santa Ceia, ele está comungando conosco, ele está cantando, ele está louvando, ele largou o tóxico, ele largou a cachaça, a bebida, a raparigagem, o cabaré, o forró, o samba. Ele está firme com Deus. Aí de repente, cadê a pessoa? Entra na caverna de novo. Elias entrou na caverna e ele ficou ali um tempo, 2 tempos. Deus começa a alimentá-lo de novo. Dessa vez ele recebe carne. Os corvos vão levar carne para ele e levar água, porque a água que havia no ribeiro que ele descia para beber acabou. Sabe, gente, por mais forte que você seja, você cansa. Cansar é normal. Às vezes a pressão, a perseguição, o abandono, a traição nos deixa cansado. Você está cansado? Você está cansado? Eu venho aqui nessa noite de dizer que Deus ele respeita esse seu cansaço. Deus ele respeita que você tenha parado, tenha deitado e de repente esteja querendo até a morte. Os homens mais fortes, eles passam por momentos difíceis. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o momento difícil que você está passando, um momento de separação, de desamparo, momentos que você tem um familiar no hospital doente. Eu não sei, mas Deus respeitou o silêncio de Elias. Deus ele respeitou o descanso de Elias. Enquanto Elias estava descansando, Deus estava alimentando ele. Não faltou provisão, não faltou pão, não faltou água, não faltou carne. Mas chegou um momento que Deus, ele aparece lá na porta da caverna e diz: Elias, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Elias? Até quando você vai ficar aí parado? Até quando você vai ficar procrastinando? Até quando você vai ficar aí deitado? Em outras palavras, é momento de levantar. E eu vim aqui nessa noite pelo Espírito Santo também para te perguntar: até quando você vai ficar aí? Até quando você vai continuar preso nessa caverna? Nas suas emoções, preso àquilo que fizeram com você, preso ao passado. Até quando? É momento de você reagir. Eu venho aqui te dizer que é momento de você se levantar, porque Deus ainda tem uma estrada para você. O caminho pode ser até longo, mas a vitória é certa. Deus ele já tem tudo preparado para cada um de nós.
Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que você não conheça o seu futuro profético, o seu futuro profético já está na mão de Deus, porque Ele é o Pai da eternidade. Ele já tem tudo preparado para você. E é como Ele estava dizendo para Elias: Elias, até quando você vai ficar aqui, Elias? Até quando você vai ficar procrastinando? Elias, até quando você vai ficar nessa caverna? É hora de você sair dessa caverna. Eu quero que você levante a mão, levante a mão, levante a sua mão direita. Eu quero profetizar nessa noite sobre a sua vida, que é momento de você sair dessa caverna. É momento de você largar essa procrastinação. É momento de você se levantar, prosseguir, continuar, porque Deus ainda tem coisas grandes para realizar na sua vida. Não coloque um ponto final naquilo que Deus está colocando uma vírgula. Receba essa palavra, receba essa profecia. Deus nessa noite Ele te fortalece, Ele te dá ânimo, Ele traz um vigor maior para que você possa romper. Então não esmoreça. Mas você sabe que as pessoas sempre têm uma desculpa para não sair da caverna, uma desculpa para continuar ali, na lama, no lodo, escondidas, não viver suas vidas. E quando Deus fala para ele: Elias, sai da caverna, ele começou a dar desculpa. Ele começou a dizer: só eu fiquei, ela matou todo mundo, só eu fiquei. Olha, por que você não saiu da caverna ainda, Elias? Não, porque Jezabel falou que vai me matar. Só eu fiquei, só. Não tem mais profeta. Por que você ainda não saiu da caverna? Porque meu marido ainda não voltou. Porque dói muito ainda a separação. Porque eu não sinto confiança, eu não sinto segurança. Por que você ainda não saiu da caverna? Não, não saí da caverna ainda porque eu tenho medo. Medo de viver o novo, medo de olhar para frente, medo de romper. Não saí da caverna ainda porque eu perdi meu trabalho, perdi meu namorado. Eu estou doente, enfermo. Tem um parente meu, um irmão meu, não sei. Desculpas não são suficientes para Deus. Nenhuma desculpa que Elias tentou dar ali para Deus foi algo que justificasse ele continuar na caverna. Porque quem caminha com você é o Deus dos exércitos. Deus estava tentando dizer para ele: olha, Elias, não é você, sou eu, sempre fui eu. Elias estava sendo bombardeado por pensamentos. Já tinha passado mais de 24 horas que Jezabel prometeu matar ele. Mais de 24 horas. Ela conseguiu matar? Não conseguiu. Ela conseguiu encontrar ele? Não conseguiu. Mas mesmo assim ele continuava perturbado. Ele continuava com aquilo na cabeça. Sabe, às vezes não é os seus inimigos que te vencem. O homem não pode fazer nada contra você. Os demônios não podem fazer nada contra você. Ninguém pode te destruir. É como eu disse, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Você é a igreja de Cristo. Você pertence a Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra você, contra a casa do Senhor. Então a partir daquele momento, já não era Jezabel, já não era mais os demônios, mas eram os pensamentos dele. Ele estava sendo destruído pelos próprios pensamentos. E de repente você também está sendo destruído, não pelos demônios, não pelos seus inimigos, mas pelos seus pensamentos. É você que tem medo, é você que não quer sair daí, é a sua fé que se apequenou, é você que quer continuar escondido. Então eu venho aqui nessa noite te dizer: sai da caverna. Elias, mesmo na caverna,
ele não deixou de ser profeta. Mesmo na caverna, ele não deixou de ser homem de Deus. Deus não tirou a unção dele, o legado dele. E eu venho aqui para te dizer nessa noite que Deus também, ele não tirou a sua unção de obreira, de obreiro. Ele não tirou a sua unção de pastor. Ele não tirou a sua unção de filho, e você continua sendo filho, amado, querido, escolhido, nomeado por Ele. Você pertence a Ele. Você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você não é aquilo que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos pensam de você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Se Ele está dizendo que você é filho, você é filho. Se Ele está dizendo que Ele te escolheu, Ele te escolheu. Se Ele está dizendo que Ele te nomeou, Ele te nomeou. Se Ele está dizendo que você vai romper, vai vencer, você vai romper, você vai vencer, você vai ser curado, liberto, abençoado, você vai alcançar novos níveis. Então eu quero que você mais uma vez levante as suas mãos e diga: Pai, me sustenta, me levanta, porque eu estou sem força, eu estou desanimado, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo o que o Senhor já fez na minha vida, eu ainda continuo escondido, eu ainda quero continuar nessa caverna. Eu perdi a força de lutar, eu perdi a força de buscar, eu perdi a força de ler a Tua palavra, eu perdi a força de estar nesse lugar, eu perdi a força de louvar. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor te diz: torna a levantar as suas mãos cansadas e dobrar os seus joelhos desconjuntados e fazer veredas direita para os seus pés, para que aqueles que manquejam não se percam inteiramente. Então diga: Senhor, me sustenta, Senhor, me fortalece.